Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para dar a ti as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 10, do dia 22 de dezembro de 1910. Para poder realizar coisas grandes para Deus, é necessário destruir a estima própria, o respeito humano e a própria natureza. Continuando meu habitual estado, via diante de minha mente vários sacerdotes, e o bendito Jesus dizia: para ser hábil em fazer coisas grandes para Deus, é necessário destruir a estima própria, o respeito humano e a própria natureza. Para reviver da vida divina e preocupar-se só com a estima de nosso Senhor e do que corresponde à sua honra e glória, é necessário triturar, pulverizar o que concerne ao humano, para poder viver de Deus. E eis que não vós, mas Deus em vós, falará, trabalhará, e as almas e as obras a vós confiadas terão esplêndidos efeitos, e terão os frutos desejados por vós e por mim, como a obra das reuniões dos sacerdotes que eu lhes disse antes. E um destes poderia ser hábil para promover e também realizar esta obra, mas um pouco de estima própria, de temor vão, de respeito humano, torna-o inábil, e a graça, quando encontra a alma circuncidada por estas baixezas, voa e não se detém, e o sacerdote fica homem e age como homem, e tem no seu agir os efeitos que pode ter um homem. Não, já os efeitos que pode ter um sacerdote animado pelo Espírito de Jesus Cristo. Então, gente, esse trecho, ele é bem claro, né? E é uma coisa que a gente tem vivido, na nossa comunidade. A gente tem a cada dia mais entendido, né? Essa questão da estima própria, né? Do respeito humano. Então, para que uma pessoa possa fazer grandes coisas para Deus, né? Ou pequenas coisas para Deus, né? Seja
para você estar a serviço de Deus, né? Para você falar assim, eu estou a serviço de Deus, né? É necessário que haja essa pulverização, né? O que é você pulverizar, né? Quando você vai limpar a casa, para você tirar todo o pó dos cantos, você usa o aspirador de pó, né? Então, para que uma alma ela possa fazer tudo para Deus, sem interesse próprio, vazia de si mesmo, é necessário pulverizar o respeito humano, é necessário que não haja o respeito humano nessa alma, né? E aí, aqui ele está dando essa orientação para os sacerdotes. Ele está falando, olha, Luísa, você já viu no outro dia que eu falei para você sobre as casas de reuniões, como era que tinha que ser dirigido, tudo, né? E agora eu tô te falando, aquele sacerdote que tem respeito humano, que tem estima própria, né? Ele perde a essência divina e se torna homem, né? Age como homem, trabalha como homem, né? E aí ele não produz os frutos que tinha que produzir. Porque pra gente, a gente mesmo que está na comunidade, que vive na comunidade, a gente sabe o quanto que é difícil, às vezes, a gente chegar uma pessoa até nós, ou até nós mesmos, né? Ainda está passando por esse processo de transição, né? Esse processo de pulverização, né? Do nosso respeito humano, da nossa estima própria, das nossas opiniões. E aí quando a gente tem uma conversa profunda com Jesus, né? E aí quando a gente pergunta para Jesus, porque a vida na divina vontade é justamente voltar à ordem primordial para o qual Deus nos criou, né? E isso é novo, é uma coisa nova para a gente. Então a gente vem da santidade humana, né? Que o modelo dos santos que são passados para nós, né? E muitas pessoas falam que a santidade é difícil. A santidade é muito difícil. Santidade é para poucos. Não, santidade é para todo mundo, porque Jesus fala no Evangelho que sede santo, como o vosso Pai do céu é santo. Então aí já é uma inverdade. A santidade ela é para todos, né? Mas aí nós, quando começamos a caminhar na divina vontade, nós passamos por essa transição, por essa pulverização, né? Por essa quebra de respeito humano. E a gente sabe o quanto que é difícil, tanto para quem ouve falar que está em desordem, como para quem tem que mostrar a desordem da pessoa. É muito difícil. E a nossa comunidade, graças a Deus, a gente tem a graça muito grande da nossa formadora, né? Ela nos orienta, né? Cada uma de nós, ela acompanha, ela nos orienta, né? E para isso, para que ela pudesse seguir esse trajeto, ela teve que ter o amor, só o amor puro, o amor de Jesus. E por esse amor a Jesus, sem esperar nenhuma recompensa, às vezes até incompreendida, né? Às vezes correr até o risco de alguma alma sair da comunidade. Mas quando uma pessoa vai até ela, né? Vai até ela é Jesus, ela sabe ser Jesus, né? Ela faz o papel que ela foi criada para fazer, né? A ordem primordial para o qual ela foi criada, para fazer como nós também. E é muito difícil para ela, né? Agora, é muito difícil exercer essa função, porque ela tem que falar a verdade, e a verdade
muitas vezes dói, né? A verdade dói. Porque a verdade é o que cura, é o que liberta, né? Mas para os sacerdotes, deveria ser fácil de fazer, né? Porque eles já deveriam ter entendido isso desde o seminário, né? Desde quando eles, né, estão, porque os padres, os sacerdotes, eles são Jesus, né? Então, já deveria não ser tão difícil, mas infelizmente não é assim que a gente vê, né? Então, vamos aqui, ó. Para ser hábil em fazer coisas grandes para Deus, é necessário destruir a estima própria, né? Então, aquela pessoa que tem a estima própria, ela não consegue fazer obras grandes para Deus. Ela não consegue. Seja ele quem for, pode ser um leigo, pode ser um sacerdote, pode ser um bispo, pode ser um papa, pode ser quem for, mas se tiver um pouco de estima própria, não consegue, né? O respeito humano e a própria natureza, né? Então tem que morrer a estima própria, tem que morrer o respeito humano, porque vai precisar falar a verdade, e tem que morrer a própria natureza. O que é morrer essa própria natureza? É você reconhecer que você está em desordem. Eu já passei por vários processos desse, né? De Jesus, graças a Deus, querer ordenar tudo, e é um processo de morte mesmo. É um processo de pulverização, realmente. Porque é como se você tivesse descido lá no fundo. Só que aí você morre, e quando você ressuscita, né? Depois de você ter entendido que você está em desordem, né? Então, é uma ressurreição para a alma, e aí ela volta resplandecente. Aí aqui fala assim, ó, para reviver da vida divina. Então, para você reviver, né? Que é o que eu acabei de falar, para você ressuscitar da vida divina, você precisa morrer de toda a forma humana, né? E preocupar-se só com a estima de nosso Senhor e do que corresponde à sua honra e glória. A gente aprende muito isso na nossa comunidade, a só agradar o Senhor, né? A gente ama todo mundo em Cristo Jesus, mas quando a gente precisa ver, né? Quando a gente precisa ajudar aquela pessoa, graças a Deus, as pessoas me ajudam muito a me colocar em ordem. Jesus faz uma obra muito grande em mim na comunidade, né? Graças a Deus. É necessário triturar, pulverizar o que concerne ao humano, tá vendo? Tudo que tem de humano na alma é necessário ser destruído, ser desfeito, ser pulverizado, para poder viver de Deus. Aí só viver só de Deus. E eis que não vós, mas Deus em vós. E aí não é mais nós, é Deus em nós, né? É Deus em nós. Falará, então Ele falará em nossa boca, trabalhará, e as almas e as obras a vós confiadas, né? Ele fala, ó, as almas e as obras a vós confiadas terão esplêndidos efeitos, né? Toda a nossa comunidade tem esses esplêndidos efeitos. Aqueles que já morreram para si mesmos, aqueles que aceitaram a verdade, aqueles que tiraram tudo de humano, né? Eles estão tendo esses esplêndidos efeitos. E terão os frutos, né? Então, tendo os frutos. Na nossa comunidade, graças a Deus, tem dado muitos frutos. Desejados por vós e por mim. Então, são frutos que as almas produzem, desejados tanto pela alma como por Jesus,
né? Mas aí tem que ser uma morte consciente. A pessoa ela tem que querer, né? Tem que dar a sua vontade. Como a obra das reuniões dos sacerdotes, que eu lhes disse antes, né? Então ele já tinha falado com ela antes sobre essas obras das reuniões, né? Como que deveria ser. E um destes poderia ser hábil para promover e também realizar esta obra, mas um pouco de estima própria, e se tiver um pouco de interesse, um pouco de estima própria, balbal, né? De temor vão, né? De respeito humano, torna-o inábil. Então, ele pode ser um sacerdote, né? Aqui ele está falando justamente para um sacerdote. Ele fala, olha, se tiver um sacerdote nas casas de reuniões que tenha morrido para si mesmo, que não tenha respeito humano, né? Que já tenha pulverizado sua própria natureza, então ele vai produzir esses frutos tanto para ele, como para mim, como nas almas, né? Mas se tiver a estima própria, o temor vão, né? De respeito humano, tipo assim, se o sacerdote ele pensar assim, eu não vou falar a verdade para essa alma porque nunca mais ela pode vir para a igreja, né? Eu não vou mostrar para essa alma o caminho, a missão do sacerdote, ela é voltar a alma ao caminho do Senhor, a ordem primordial para o qual elas foram criadas. Conhecendo ou não o livro do céu, é uma responsabilidade muito grande ser um sacerdote, né? Aí ele fala aqui, ó, mas um pouco de estima própria, de temor vão, de respeito humano, torna-o inábil, tá vendo? O sacerdote ele se torna inábil quando ele tem a estima própria, o respeito humano, o temor vão, né? O temor a gente vê muito hoje na internet, muitos sacerdotes pedindo ajuda, né? E eu não vejo assim, não é que eu veja problema nisso, né? Mas a gente tá vendo que infelizmente é o temor vão, né? Esse temor vão é não crer na providência, né? Não crer na providência, porque antes de existir a internet, de existir tantos meios, os sacerdotes sempre foram alcançados pela providência, né? Eu aprendi na minha vida como comunidade e na minha vida como pessoa a confiar muito na providência, porque eu era muito inquieta, né? Eu era muito inquieta com isso. Quando faltava alguma coisa na minha casa, eu tomava atitudes eu tomava atitudes preocupantes, né? Até que um dia, graças a Deus, Jesus me curou. Foi uma dor muito grande, né? Jesus me fez passar por um teste muito grande, né? E graças a Deus eu me curei. E assim, hoje, quando eu venho depender, né? Claro que a gente sempre depende um do outro. Nossa comunidade tem muito amor, eu sou muito grata por tudo que a minha comunidade faz por mim, né? Mas muitas vezes eu fico até às vezes constrangida, né? De colocar alguma situação para a comunidade. E antes de eu passar por esse processo de cura, antes de eu entender que eu tinha que confiar na providência e que Jesus ia me dar os passos. Uma coisa é eu conversar com Jesus e falar, Jesus, olha, tá acontecendo isso e isso comigo na minha casa, né? E eu não tô tendo recurso para manter toda a minha casa. E eu pedi ajuda, isso não é problema, isso é sinal de humildade. Mas é eu conversar com Jesus e ele me dar os passos. E muitas vezes não era assim antes, eu fazia pelas minhas próprias forças. Eu já ficava agoniada, eu já tinha essa preocupação vã. Eu não acreditava na providência. Eu tinha que falar com alguém para alguém me ajudar, né?
E hoje, graças a Deus, tudo mudou, né? Porque às vezes até eu me fecho bastante para não expor algumas coisas, né? Mas aí Jesus vem, pergunta para mim, eu converso com Jesus, aí Jesus vem e pergunta para mim, essa semana mesmo, eu estava conversando com ele, ele perguntou para mim, Cíntia, como é que você tá? Né? Você tá precisando de alguma coisa? E aí eu falei, e graças a Deus a providência veio, né? Mas eu não saio mais da paz como antes, né? Antes eu ficava inquieta, hoje não. Hoje eu fico tranquila, né? Hoje eu aprendi a viver o meu estado habitual de cada dia, né? Mas aqui ele está falando dos padres, né? Dos padres que têm a estima própria, o temor vão, né? Que não crê na providência. Hoje os sacerdotes estão vivendo muito igual aquele tempo do maná, né? Que Deus mandava o maná para o povo não passar fome e o povo escondia o maná, o povo guardava o maná. Quando eles guardavam, apodrecia e eles passavam fome. Porque a providência que Deus dá para o sacerdote é para hoje, não é para amanhã. É para preocupação, para as despesas deles hoje, né? A estima vão a estima própria, de temor vão, de respeito humano, torna-o inábil. Então, uma pessoa que ela tem estima própria, temor vão, né? Ah, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer para pagar as despesas da igreja? A gente sabe que a igreja tem despesa. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que colocar lá no chat, eu tenho que apelar, eu tenho que fazer alguma coisa. Sem perguntar para Jesus o que ele quer, né? Tem que primeiro perguntar para Jesus qual é a direção que Jesus vai dar. A gente, na nossa comunidade, a gente é assim, a gente pergunta para Jesus. Quando a gente precisa, né, de alguma coisa na comunidade, né, às vezes a gente precisa atualizar o aplicativo e aí a gente tem um custo, a comunidade tem um custo, aí a gente pergunta para Jesus como é que Jesus quer que seja feito, e aí Jesus vai dando o caminho. Então era assim que Jesus queria que os padres fossem, né? É inábil, né? Então a pessoa que tem essa estima própria, que tem esse temor vão, se transforma num sacerdote inábil. E a graça, quando encontra a alma circundada por estas baixezas, né? Quando encontra a alma circundada por essas baixezas, por essas preocupações, por essas coisas, voa e não se detém, né? Então a graça não fica ali. A graça ela bate ali, mas ela volta. Por quê? Porque a pessoa está preocupada com a sua estima própria, com o respeito humano, com o temor vão, não está confiando na providência de Deus, né? Aí a graça vem, ela voa, ela não se detém. E o sacerdote fica homem, né? Acaba se preocupando como um homem se preocupa, né? E age como homem, né? Toma suas próprias decisões. Ah, não, eu vou caminhar, vou fazer esse superchat aqui porque é o caminho mais fácil, né? Às vezes poderia fazer um bazar, poderia fazer não sei, um bingo, né? Aqui na nossa cidade, eu até estranhei, porque os padres aqui não pedem nada, assim, não pedem colaboração, né? Mas agora na pandemia, tipo assim, colaboração, gente, que eles não pedem, que o meu padre não pede assim, via rede social, né? Via rede social. Eles nunca foram de pedir via rede social. Aí agora, com a pandemia, o novo padre que está aqui, ele deu para pedir, né? Ele deu para pedir, né? Para ter para pedir ajuda também nas redes sociais, né? E porque também ele pede, porque muita gente não está indo para a igreja, né?
Então, muita gente não está indo para a igreja. Então, eles pedem, porque a maioria dos idosos daqui não estão indo para a igreja, não estão podendo ir para a igreja. Então, ali eles fazem as doações, né, por transferência, essas coisas. Conta bancária, que tem a conta da paróquia e tudo. Mas eu creio que depois que passar a pandemia, que todo mundo voltar a ir para a igreja, eu creio que ele não vai usar esse método, né? Porque nenhum outro padre usou antes, só agora com a pandemia. Na minha igreja aqui, a igreja foi reformada, né? Recém-reformada, mas não foi de rede social, foi de campanha mesmo que eles fizeram com o povo, fazendo camisa, venda de camisa, evento, feijoada, mingau, essas coisas, né, que eles fazem para vender. Mas só esse ano que com a pandemia eles pedem ajuda nas redes sociais, né? Mas é só para o pessoal que segue a paróquia, né? E não é muita gente que segue a paróquia. As únicas pessoas que seguem a paróquia são os próprios paroquianos aqui da minha cidade e algumas pessoas que hoje foram para outros lugares, né? Que são filhos daqui e que hoje moram em outros lugares e que acompanham a paróquia, né? Assistem a missa pelas redes sociais. Para falar a verdade, para ser muito sincera, eu amei o padre transmitir as missas pelo Facebook, né? Porque a gente tem um Facebook na paróquia que não era tão usado como agora. Agora, graças a Deus, tudo é transmitido pelo Facebook da paróquia. Então, as pessoas que muitas vezes são obrigadas a sair daqui porque não tem emprego, né? Então, elas acompanham a paróquia, o desenvolvimento da paróquia e ajudam a paróquia, né? Mas aí ele fala para Luiz o seguinte, que esses padres, esses sacerdotes que têm esse respeito humano, esse temor vão, eles começam a agir como homem, né? Age como homem, né? Faz tudo como homem, né? Aqui, ó. A graça voa, né? A graça não fica nesse sacerdote, não se detém, porque ele tem um respeito humano. E aí o sacerdote se torna homem, fica homem e age como homem, né? E tem no seu agir os efeitos que pode ter um homem, né? Então, tem no agir os efeitos que tem um homem, né? A preocupação, né? A falta de fé na providência, porque essas coisas desesperadas que a gente tá vendo aí, né? É falta de fé, falta de não confiar na providência. Não. Já os efeitos que pode ter um sacerdote animado pelo Espírito de Jesus Cristo, né? Então não tem os efeitos de um sacerdote animado pelo Espírito de Jesus Cristo, né? Porque a gente viu aqui nesse trecho que ele fala assim que o sacerdote, a alma, né? Mas aqui ele está falando do sacerdote, que já morreu para si mesmo, né? Que já perdeu o respeito humano, que custe o que custar, nem que só fique com 2 paroquianos na igreja, né? Mas ele não tem o respeito humano. Ele fala a verdade, ele não tem interesse nenhum, só de agradar a Jesus, né? De honrar, de glorificar a Jesus. Então ele se transforma, né? Ele se transforma nesse sacerdote que é a própria vida de Cristo. Agora já esses que não retém a graça, né? Porque a pessoa que tem o respeito humano, que tem o temor vão, não retém a graça, né? A graça vem até lá e vai embora. Uma vez eu lembro que uma pessoa falou para mim que não conseguia entender
Porque que a minha vida era igual um guarda-chuva que não caía graça, que a graça não permanecia, ela vinha e ia embora. E aí eu, numa conversa minha com Jesus, Jesus falou, não, você é muito abençoada, minha filha, você é muito, muito amada por Deus. É porque você precisava entrar na ordem, né? Então, quando esses padres, a graça não fica nos padres, que os padres começam a agir como homem, é porque eles estão em desordem, eles não entenderam ainda, né? Eles não entenderam a ordem para o qual eles foram chamados. E só o livro do céu é que dá essa clareza. E a gente fica até triste, né? Porque são poucos os sacerdotes interessados em conhecer, em viver, né? Que a importância não é só você ler, mas é você pegar para a vida, como a nossa comunidade faz. Né? Lá nós vivemos assim. Nós pegamos para a vida, nós colocamos nas nossas partilhas, né? E Jesus vai produzindo esse fruto na nossa alma, né? É o processo de morte e ressurreição, morte e ressurreição, morte e ressurreição, né? Que a gente passa. E esse processo vai ser a vida toda. Ontem mesmo na nossa comunidade nós tivemos live e Jesus explicando, falando sobre pessoas que tá andando até bem, tá feliz, vivendo a vida na divina vontade e depois cai, né? Então é o que? É esse processo de morte e ressurreição. Só que tem muitas pessoas que ficam paralisados na morte, não conseguem ressuscitar, né? Ficam paralisados na morte, não conseguem morrer para si mesma. E aí, quando você não consegue morrer para si mesma, você não consegue ressuscitar, porque Jesus não tem como ressuscitar uma alma que tem estima própria, que tem um respeito humano, né? E que não mata a própria natureza. Eu mesmo, antes de estudar o livro do céu, de conhecer o livro do céu, nossa, eu era terrível. Eu era terrível. E hoje, nossa, quando eu vejo assim, claro que ainda tem coisas a ser ordenadas, né? Mas para o que eu era e para o que eu sou hoje, eu digo, meu Deus, só a divina vontade, né? Só a divina vontade, só os conteúdos que a gente estuda, né? Para fazer a gente ter essa consciência, né? Que a vida na divina vontade é essa consciência, né? E aí a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, mas a gente fica pensando assim. Às vezes eu pergunto para Jesus também, Jesus, e como que vai ficar os sacerdotes, né? Porque tem muitos sacerdotes ainda que fala a verdade, né? Que não está preocupado com quantidade, né? Mas com qualidade, que se preocupa em salvar a alma, né? Se preocupa verdadeiramente em salvar a alma, em fazer a gente refletir, né? Para ver se a nossa vida realmente está em ordem, né? E a gente ainda encontra ainda, mesmo eles não conhecendo o livro do céu. Tem muitos que não conhecem, mas que são verdadeiros, né? Que falam a verdade, mas tem muitos que não, né? Então, só que a gente se preocupa, mas ao mesmo tempo a gente confia, né? A gente confia em Jesus, pelos atos que nós fazemos, né? Pelo passado, presente e futuro, os atos que nós fazemos, nós confiamos em Jesus. Nós sabemos que Ele vai alcançar a todos, né? Só aqueles que não quiserem mesmo. Mas é por isso que a gente vê que hoje não tem tantos sacerdotes como deveria ter, né? Porque eles são muito formados de estima própria, de respeito humano, né? E vivem uma vida, né, que Jesus não viveu. Jesus foi o oposto da vida que muitos vivem, né? Mas aí a gente pensa, eu penso assim, né? Lendo
Fico maravilhada lendo esse trecho, porque assim ele fala que aquela alma que passa por esse processo, que aceita passar por esse processo da morte da própria natureza, do respeito humano, da estima própria, né? Tem uma passagem do Evangelho que fala que os últimos serão os primeiros, né? Então, aqueles que ficam, né, no anonimato, invisível, Jesus protege muito a nossa comunidade em relação a isso, né? Então, aí o que acontece, né? Essa alma se torna hábil a fazer as grandes coisas, a trabalhar do jeito que Jesus quer, né? Isso é maravilhoso. Amém. Fiat.